A paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Quero louvar a Deus, estar junto com os irmãos, para meditarmos junto a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu vou ler uma vez, como é apenas um versículo, e eu vou pedir também para os irmãos lerem depois todos nós juntos. Amém? O texto diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A igreja. Amém. Podemos assentarmos. Amados, pastores, igreja do Senhor, os músicos, jovens, hoje nós não estamos aqui, e o Senhor vinha falando fortemente comigo, não apenas para mais um culto de ensino, não. E também não estamos aqui apenas para cumprir mais um calendário da igreja. Nós estamos diante de um texto da palavra do Deus vivo que nos traz um chamado de Deus, um chamado divino. Aqui nós temos registrado um clamor do céu ecoando aqui na terra. Um chamado para nós que somos servos de Deus, servas de Deus, para nos enchermos, não de nós mesmos, mas nos enchermos do Espírito de Deus. Nós vivemos dias em que muitos são cheios de informação, cheios de vaidade, cheios de opinião, mas poucos verdadeiramente cheios de Deus. Cheios de Deus. E o texto que nós lemos agora, nesse momento, ele nos leva a um momento que eu descrevo ele quando o céu ele toca a terra. Exatamente assim. Estavam ali 120 discípulos. 120 discípulos. Estavam ali trancados no cenáculo, aguardando, obedientes à promessa de Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você pode repetir comigo? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. E o texto vai nos dizer: e de repente, o Espírito veio. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Como um vento impetuoso, como fogo, como presença transformadora. Como presença transformadora. Foram cheios de algo muito maior do que si mesmos. Eles foram cheios do Espírito de Deus. E eles não saíram dali apenas com um novo discurso, mas eles saíram com uma nova natureza. E ainda mais, eles não carregavam ali apenas palavras, mas eles carregavam o poder, o propósito e a presença de Deus. Mas há algo muito mais profundo nesse texto, algo que revela o quanto Deus quer trabalhar por completo em nós. Por completo em nós. E o Novo Testamento,
ele não usa apenas uma palavra para descrever o ser cheio do Espírito Santo. Ele usa 3 palavras diferentes no grego para descrever 3 dimensões da plenitude, que é o que nós vamos falar aqui hoje, vivendo cheios do Espírito Santo. Repita comigo: 3 dimensões da plenitude, vivendo cheios do Espírito Santo. E cada uma dessas palavras, ela vai revelar uma dimensão específica da ação do Espírito Santo. Cada uma delas vai revelar uma dimensão. Então nós temos aí, primeiro, nós aprendemos que Deus ele pode nos encher de forma momentânea, mas com um poder sobrenatural, para nós podermos ali cumprir um propósito específico. E essa palavra, essa primeira palavrinha aí, que é a palavra pimpleme. Repita comigo: pimpleme. Aí todo mundo falando em grego, hein? Glória a Deus. Sala é boa, hein, pastor? Pimpleme. Significa que Deus enche de forma momentânea. Depois, nós vamos ver que o desejo do Espírito não é apenas nos visitar, mas nos encher continuamente, diariamente, como um estilo de vida. E esse é a expressão que nós temos aí, a palavra plerol. Plerol. Repita comigo: plerol. Que é um enchimento constante. Ele fala de um estilo de vida. E por fim, o objetivo final do Senhor é que nós sejamos reconhecidos não apenas por experiência, mas por caráter. Homens pleres, homens maduros, constantes, cheios de fé, sabedoria e do Espírito. Amém? Então nós vamos falar dessas 3 dimensões da plenitude. A primeira delas que nós vemos aí, Deus ele pode nos encher momentaneamente. E aí nós temos essa palavra pimpleme, com um poder para uma missão específica. Então Deus enche de forma específica para uma determinada tarefa. Essa palavra, ela significa que Deus ele toma a pessoa de forma súbita, poderosa pelo Espírito Santo, para cumprir uma ação específica, né, da parte de Deus. Se nós formos observar aí a definição lexical dessa palavra, literalmente significa encher completamente. Repita comigo: encher completamente. Preencher até o máximo. Preencher até o máximo. E ela é usada principalmente em tempos verbais no aoristo passivo. Nós vamos falar de português agora, não é? O verbo, eu tive um professor, o professor Alcides, ele escreveu um livro chamado O Verbo, o Coração da Língua. O verbo é a palavra que ela vai denotar não só ação, mas também movimento. Ela vai indicar fenômenos da natureza e também estado. Então nós temos uma ação de enchimento sendo revelada no texto bíblico. Há uma ação, um movimento de encher completamente, encher até o máximo. E na língua grega existe um tempo que eu já falei aqui, que é o aoristo, é uma ação completa. No grego existe a ação linear, que nós temos na nossa língua portuguesa, passado, presente e futuro. Correto? Só que no grego nós temos esse tempo aoristo, que é uma ação pontilhar, uma ação completa. Então nós estamos falando de um enchimento, de um movimento, de uma ação completa. Só que está na voz passiva. Todo verbo tem voz. Ele tem a voz ativa, quando o sujeito ele pratica a ação. Tem a voz passiva, quando o sujeito sofre a ação, denotando que isso é uma ação externa, não é interna. Não parte do sujeito, mas é uma forma externa. E esse verbo está exatamente dessa forma. Mas denotando exatamente o quê? Que é uma ação completa, ela é externa, sobre o homem, feita por Deus e não algo que o homem busca ou ele pode produzir. Porque é uma ação externa, é algo que Deus faz, não é o homem que produz. É uma ação sobrenatural, um ato poderoso de Deus sobre a pessoa. É um ato externo, não é o homem que consegue produzir ou fazer qualquer coisa dessa forma. Então é uma ação completa. Ou seja, nós estamos falando de uma intervenção de Deus, quando Deus toma o crente de forma ali momentânea, de forma poderosa, capacitando ele para uma tarefa de forma imediata e sobrenatural. Nós vamos ver isso registrado
em vários textos bíblicos, mas essa palavra ela vai aparecer em 3 momentos chaves na Bíblia. A primeira delas, na manifestação profética. O Espírito vem e enche e traz a palavra profética. Não é? Outro momento também é em relação à palavra com ousadia. Né? A palavra com ousadia, com autoridade. E um terceiro momento em atos sobrenaturais. Essa palavra ela vai aparecer nesses momentos. E no livro que nós lemos aqui em Atos 2, versículo 4, no dia de Pentecostes, e foram cheios, aí vem a palavra pimpleme. Aqui ela já está na forma adicionalizada, né, na forma do infinitivo. Você vai ver ela na origem, vai estar diferente. Essa palavra, pimpleme, pneumatos, hagios, e foram cheios do Espírito, nesse momento, o Espírito desce sobre os discípulos para fazer o quê? Inaugurar a igreja. A igreja foi inaugurada debaixo desse momento. E aí nós temos um sinal, que foram umas línguas. Quem estuda a teologia vai ver sobre a manifestação da glosália. O que é isso? Um testemunho internacional imediato. Todas as pessoas que estavam ali de várias partes do mundo começaram a ouvir na sua própria língua as grandezas do reino de Deus. As grandezas do reino de Deus. Um outro momento, nós vamos em Atos 4, versículo 8, se você quiser acompanhar aí. Pedro vai estar diante do Sinédrio, diante das maiores autoridades eclesiásticas daquela época. E quando Pedro ele é questionado, a Bíblia vai dizer assim, Pedro vai responder, mas ele não responde com suas próprias palavras. A Bíblia fala claramente assim, Pedro, cheio, pimpleme, cheio do Espírito Santo, disse. E ali Pedro responde eles com autoridade. Autoridade com ousadia, clareza e autoridade espiritual diante daquelas autoridades eclesiásticas. A Bíblia também vai nos dizer aí em Atos 13, versículo de número 9, Paulo diante de Elimas, que era um mágico. E Paulo vai repreender esse mágico, que se opunha ao Evangelho, mas ele não repreende com suas próprias palavras, não. Ele fala com autoridade. O texto fala assim, então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito, fixando os olhos nele, disse. Ele falou debaixo de um ato sobrenatural de Deus sobre a vida dele, com autoridade, ele repreende Elimas. Lucas capítulo 1, versículo 15, Lucas 1:41, 1:67 de Lucas, nós vamos ter aí 3 personagens, João o Batista, Isabel e também Zacarias. Todos eles profetizaram sobre o Messias, foram tomados em atos proféticos, cheios do Espírito Santo. Mas nesse ato momentâneo que o Espírito Santo tomou a vida deles para profetizarem sobre o Messias. Então o Espírito enche eles para liberar palavras proféticas com poder e revelação, revelando, falando sobre o Messias. Então, todos os casos em que essa palavra pimpleme, ela aparece, todos os casos, ela vai aparecer em momentos específicos. Ela vai aparecer numa capacitação sobrenatural, e ela também vai aparecer em termos de resultado visível e também imediato. Ou seja, pensando na aplicação de pimpleme, os meus auxiliares aí, pensando na aplicação de pimpleme, então o crente, quando ele é cheio do Espírito nessa dimensão, ele é aquele que em momentos decisivos é capacitado por Deus para agir com ousadia e com fé. Isso pode acontecer através de uma palavra profética liberada. Isso pode acontecer através de uma oração por um enfermo, num confronto espiritual no seu lar, ou no seu trabalho, ou em qualquer lugar que você esteja. Deus te enche de autoridade e poder do Espírito para confrontar as obras das trevas. E Deus, Ele quer realmente nos encher com essa autoridade, para que nos momentos em que a carne ela falha, mas o Espírito, ele prevalece. Então,
O enchimento de Pimpleme, nós podemos ver rapidamente aqui no escopo geral, ele é um toque repentino de Deus, que Ele vai transformar um momento comum em um marco eterno. Porque nós vamos ver aí Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo lá em Atos, ele muda o destino de uma multidão. Paulo, cheio do Espírito, cala a boca de um feiticeiro, não é? Zacarias, cheio do Espírito, profetiza sobre o Messias. E a grande pergunta que eu faço hoje é: e o que Deus pode fazer se Ele te encher hoje, nesta hora? O que Ele pode fazer através da sua vida? Mas, esse tipo de enchimento, eu peço ajuda aí dos meus auxiliares, né? Esse tipo de enchimento, por mais poderoso que ele seja, não é o único que o Espírito deseja nos dar, né? E o próximo passo é ainda mais profundo. Pensa lá em Ezequiel, as águas dando nos artelhos, nos joelhos, na cintura. Vamos entrar um pouquinho mais nesse mar aí do Espírito. Deus não quer apenas que nos encher em momentos, né? Ele quer que nós vivamos continuamente cheios do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos refletir agora. Essa palavra que está aí, a palavra plerol, repita comigo, plerol. Plerol significa ser constantemente preenchido, cheios do Espírito, né? Uma vida sustentada e dirigida pelo Espírito Santo. E nós vamos ver a definição lexical. Essa palavra plerol, ela significa encher por completo. Vamos lá? Encher por completo. Aqui tem um mistério, algo que Deus quer falar profundamente com você. Eu sempre li esse texto, sempre li essas palavras, mas Deus nos falou assim: Senhor, quais são as dimensões? O que é ser cheio do Espírito? Então existem dimensões que a palavra de Deus, ela quer que nós aprendamos sobre isso. Deus não quer que você seja cheio apenas em alguns momentos, em lampejos de unção. Deus quer que você viva continuamente cheio do Espírito Santo. E aqui é preencher até a plenitude, suprir inteiramente. E essa palavra, ela também é usada, às vezes quando uma profecia ela vai sendo cumprida, também é utilizada essa palavra, plerol, na Bíblia. Ou seja, quando uma medida está sendo completada. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, e essa palavra é aplicada ao Espírito Santo, ela vai ter uma conotação progressiva e continuada. Repita comigo, conotação progressiva e continuada. Ou seja, diferentemente de pimpleme, que é uma ação pontual, plerol, ele é um processo de enchimento constante e renovado. Constante e renovado. E só que plerol não depende de um evento isolado para acontecer. Não depende de um evento isolado. Mas quando ele é aplicado, ele fala de um estilo de vida, uma forma de viver, como você vive. É um estilo de vida, é uma forma de viver em comunhão, de viver em submissão e permanência no Espírito. Então, quando essa palavra é utilizada, a conotação dela é algo que é contínuo, é progressivo, é renovado e está ligado a um estilo de vida, não depende de um momento para acontecer. Ou seja, ela fala daquilo que nós somos no nosso dia a dia. Muito interessante isso, porque nós vamos ver isso em Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí. Ele vai dizer assim: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão que está aí é a palavra plerol. Não é mais pimpleme, é plerol que está sendo usado aí. E plerol vai estar ligado exatamente a um estilo de vida. Paulo aqui ele não está tratando de um momento emocional. Ele não está falando de um momento emocional. Ele não está falando
de um culto, mas ele está falando de vida cotidiana no Espírito. Repita comigo: vida cotidiana no Espírito. E esse contexto aqui, ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar no versículo 19. Eu não vou conseguir ler todos os versículos, mas eu vou ler 2, 3 versículos para os irmãos poderem entender. Mas ele vai do 19 ao 33. Você precisa ler todo ele para você entender esses pontos que eu vou colocar aqui. Mas dá para a gente ter uma ideia. Olha o versículo 19. Ele vai falar assim: mas enchei-vos do Espírito. Aí vem a vírgula aí. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí ele fala os deveres domésticos. E nesses deveres domésticos também está aqui a palavra plerol, porque ele está falando de um estilo de vida. Então, quando a gente pensa nessa vida cotidiana no Espírito, e o contexto vai resultar nisso, ele vai falar no versículo 19, que quem está vivendo essa dimensão, essa plenitude do Espírito, na sua boca tem louvores espirituais. E quando nós falamos de louvores aqui, quando a palavra fala de louvor, lá em Hebreus, ele fala assim: o louvor é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Ou seja, você confessa que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é o Senhor que cura, que Ele é o Senhor todo-poderoso, que Ele é Elion, que Ele é Altíssimo, Ele está acima de todos nós. Ele é transcendente, mas também Ele é imanente, Ele atua através na nossa vida, por meio do Espírito Santo também. Então nós reconhecemos a grandeza, o poder de Deus, a louvores espirituais. O versículo 20 vai dizer sobre corações agradecidos. Quem vive na dimensão de plerol, da plenitude do Espírito, ele tem um coração agradecido, porque ele sabe que tudo que acontece na vida dele não é por acaso, existe um princípio de causa, e o princípio de causa se chama o Senhor Jesus Cristo na sua vida. É o que está lá em Gênesis. Bereshit bara eret shamaim. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, esse é o lugar de Deus, Ele está no princípio, Ele é o princípio de causa de todas as coisas da nossa vida. Se a porta está aberta, foi o Senhor; se ela está fechada, também foi o Senhor. Se eu estou com saúde, foi o Senhor; mas se eu também estou enfermo, foi o Senhor. Não importa o que aconteça, quando eu estou na dimensão da plenitude do Espírito, no nível de plerol, eu reconheço que o Senhor é na minha vida em todos os momentos. Haja o que houver, seja o que for, o Senhor está na minha vida, direcionando os meus passos. Ele é o princípio de causa de todas as coisas, e Ele me dá um coração agradecido por tudo. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 21 ao 31 parece tão simples, mas ele fala de deveres domésticos, ele fala de como as mulheres têm que viver, como os homens têm que viver, como o trabalhador tem que viver. E quem está vivendo na plenitude do Espírito Santo, no nível de plerol, ele tem relacionamentos marcados por submissão, amor e serviço mútuo. Bendito seja Deus. Irmãos, estou sentindo uma presença de Deus aqui tremenda. Como Deus quer falar conosco, irmãos, e nos levar a esse nível de espiritualidade. O capítulo 13, o versículo 52, olha o que acontece. Quando eu li esse versículo, eu achei assim, eu achei natural. Só que Deus falou assim: olha o contexto. E o texto fala assim: e os discípulos estavam cheios de plerol, pneumatos, hagios, de alegria e do Espírito Santo. E aí eu li esse texto e falei: o cristão é alegre, cheio do Espírito, mas o que estava acontecendo com esses irmãos? O versículo 50 vai dizer: eles estavam sob perseguição. Eles estavam sendo presos, torturados, estavam vivendo na prova, nas mais densas provas. E aí o texto diz assim: e os discípulos estavam cheios de plerol, cheios do Espírito e de alegria. Mesmo sob perseguição, os discípulos, eles viviam ali cheios de alegria, cheios do Espírito, demonstrando o quê? Resiliência espiritual. Então,
quem vive nesse nível tem resiliência espiritual, não é o primeiro vento, a primeira batalha, que ele já desanima, porque ele tem a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, para ele resistir com graça e poder, com graça e poder. E aí no capítulo 15, o capítulo 15, o versículo 13, aí a situação fica mais densa ainda, porque nós vamos ver aqui, o capítulo 15 e o 16, ele vai revelar algo que a gente sempre lê, a galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, não é isso? No capítulo 15, o capítulo 15 e o 16 de Romanos, ele vai falar sobre a galeria dos heróis da honra, dos heróis da honra, dos heróis da honra. E aí ele diz assim, para que sejais cheios, e ele usa a palavra plerol, de toda alegria e paz no crer. E esse texto, se você ler ele inteiro, resumindo a ideia, a plenitude aqui não é só poder. A plenitude aqui não é só poder. Mas também vai falar de caráter. Vai falar de caráter. Vai falar de confiança. E vai falar de firmeza emocional. Vai falar de caráter. Então, quando nós pensamos aqui em plerol, pensando na aplicação, pedi a ajuda dos meus amigos ali, plerol, ele vai representar aí um fluxo constante de abastecimento espiritual, né? É semelhante à vida de alguém que não apenas bebe do rio, sabe? Mas é aquela pessoa que vive à beira dele. Vive à beira dele. Ele não apenas bebe do rio, mas ele vive à beira do rio. Não é apenas a pessoa tem um lampejo de unção, mas ela carrega a presença de Deus em todo o tempo, em todo lugar. Seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, não importa. Para onde ela for, ela carrega a presença de Deus. Porque essa pessoa que vive na dimensão de plerol, ela não fica esperando uma nova experiência, não é? Mas ela se mantém cheio do Espírito todos os dias. Irmãos, na semana, eu saio umas 5:30 da manhã, e aqui, isso fala de práticas espirituais. Isso fala de vida de oração, isso fala de leitura da palavra. Minha mãe e meu pai, todos os dias, eles acordam 4 horas da manhã para fazer o devocional. 4 horas da manhã. Na hora que eu ligo para ela, eu falo com ela 5:30 da manhã, todos os dias quando eu saio, 5:30 ou 6 horas. E a gente tem o hábito de cumprimentar com a paz do Senhor. Primeiro, paz do Senhor, mãe, paz do Senhor, pai. A gente ia dormir também, era paz do Senhor, pai, paz do Senhor, mãe. E a primeira coisa que ela me fala, ela não fala como que eu estou, ela fala assim, qual foi a palavra do dia hoje? Qual foi a palavra que você leu? A primeira pergunta é essa. E aquela é a palavra do dia que vai nos direcionar. Que vai nos direcionar. Isso fala de práticas espirituais. E a gente precisa ter um momento de devocional com Deus. Todos os dias nós precisamos nos encher do Espírito e da palavra de Deus. Isso fala de um estilo de vida. Eu ouvi uma frase, e eu já disse essa frase aqui. Nada nessa vida sobrevive se não for alimentado. Se você alimentar a carne, é ela que vai sobressair. Mas se você alimentar o Espírito, irmão, você vai viver nessa dimensão que a palavra de Deus está dizendo. Porque o diabo, ele vai fazer com que, quando você não está ali alimentado, você vai tolerando o pecado, sabe? E o diabo vai minando a sua vida. Eu ouvi uma frase também, que eu já disse aqui, inclusive, que fala assim, a tolerância ao pecado, ela adormece a consciência e mata o espírito. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus, para mostrar em nós aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos ser confrontados, daquilo que nós precisamos voltar para Deus. E a Bíblia diz, chegai-vos a vós, chegai-vos a mim, não é? E eu chegarei a vós. Ou seja, nós temos que chegar a Ele. E quando nós estamos na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é luz. E nele não há trevas nenhuma. E quanto mais próximo da luz nós chegamos, mais próximo da sua presença nós estamos, e mais longe do pecado também nós estamos, e podemos agradar Ele cada dia mais na nossa vida. Então, a pessoa que vive plerol, na dimensão de plerol, da plenitude de plerol,
ela não espera uma nova experiência, mas ela se mantém cheia todos os dias. Lucas capítulo 4, versículo de número 1, nós vamos ver um exemplo. O próprio Jesus é o maior exemplo disso. O maior exemplo disso é Jesus. Olha o que o versículo vai dizer aí, capítulo 4, versículo 1 de Lucas. Ele fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus cheio do Espírito foi para o Jordão. Jesus cheio do Espírito foi para o deserto. Não importa onde você esteja. O que importa é como você está. Ou seja, cheio da presença dele. Não importa se é no deserto, não importa se é numa mesa farta, não importa onde você esteja. No trabalho, em casa, em qualquer lugar. Mas desde que você seja cheio do Espírito Santo, você vai ser vitorioso. E pensando na aplicação aí de Plerol, muitas pessoas, muitos crentes, têm experiências momentâneas com Deus. Mas vivem vazios na segunda, vivem vazios na terça, vivem vazios na quarta. Aí onde está a grande implicação? Não é ter um momento, um lampejo ali de unção e poder. É como vai ser na segunda. É como vai ser na terça, como vai ser na quarta, na continuidade. Ou seja, a plenitude que Plerol ele está querendo dizer aqui, essa plenitude do Espírito, ela descreve, ela alimenta o caráter. Ela alimenta o caráter. Ser cristão verdadeiramente. Fortalece o ânimo, guia as nossas decisões, protege a nossa mente, preserva a fé e, acima de tudo, molda o lar. Molda o lar. Então, eu comecei a pensar em algumas características do cristão cheio no nível de Plerol, do Espírito. É uma pessoa que ela tem palavras equilibradas. Começa a pensar aí. Tem palavras equilibradas. Age com sabedoria. Lidera com humildade. Lidera com humildade. Serve com paixão. E assim como os discípulos, suporta com coragem. Suporta com coragem. Isso a gente fala de uma rotina, não é? Ou seja, a plenitude contínua aqui, ela não vai substituir a rotina. Ela sustenta a rotina. É diferente. Ela sustenta a rotina. E aí pensando nisso, eu gosto muito de frase, né? Pensando nisso, e na nossa escola dominical do domingo foi uma bênção, né, pastor? Falando sobre adoração. E eu pensei exatamente sobre isso. E eu queria que você repetisse comigo essa frase. Só mais uma vez, tá bom? Fala assim. Vamos lá? Quem vive cheio do Espírito não depende do culto para ser crente. Ele carrega o culto dentro de si. Amém, irmãos? Então, essa foi uma reflexão que eu fiz no domingo, na nossa escola dominical. Ou seja, o culto já está em nós. Quando nós saímos de casa, o culto já está em nós. Nós chegamos aqui, o culto está aqui também. Onde nós estivermos, nós estamos carregando o culto dentro de nós. Então, quando a gente pensa no nível de Plerol, não é sobre intensidade passageira que nós estamos falando. É sobre constância espiritual. Amém? Vamos descer mais um pouquinho, vamos chegar nos ombros? Já, né? Vamos chegar nos ombros agora. Vou pedir para os amigos ali me ajudarem. Aí nós vamos ter a terceira palavra, que é a palavra pleres. Repita comigo, pleres. Ou seja, Deus quer que sejamos reconhecidos como homens e mulheres de Deus pleres. E quando fala pleres, fala de maduro, pessoas maduras, fala de pessoas repletas do Espírito, de fé e sabedoria. É um nível, irmãos, abençoado, uma coisa tremenda o que Deus falou comigo nessa palavra. Ou seja, é você ser reconhecido por uma vida marcada pela plenitude do Espírito. Ela fala de maturidade, ela fala de equilíbrio, ela fala de fé, ela fala de consistência. E, semelhantemente, depois de cear, estou brincando aqui, mas falando da definição lexical da palavra, ela muda, não é mais um verbo.
ela é um adjetivo. E o adjetivo, vou pensando nas aulas de português, é uma palavra que serve para qualificar, não é? O substantivo, mas ela serve muito mais ainda para caracterizar, para identificar e para marcar também, né? Então, quando ela fala, o sentido da palavra é cheio, repleto, completo, plenamente equipado. E ela vai sempre ser usada numa ideia de característica, vai descrever uma característica permanente ou marcante de uma pessoa ou de algo. Uma característica, algo que identifica aquela pessoa, sabe? Aquilo que marca ela. Quem é aquela pessoa? Olha, aquela pessoa é uma pessoa de oração, aquela pessoa é uma pessoa assim. Aquilo que identifica ela, que marca ela. É a palavra pleres. Pleres, pneumatos, hagios. Né? Cheios do Espírito Santo, só que no nível de pleres. E diferente de pimpleme, que é tomar ali por uma ação, né, uma ação pontual, ou plerol, que é encher continuamente, pleres, ele vai descrever um estado de plenitude reconhecível. Um estado de plenitude reconhecível. Reconhecível como? Uma pessoa, uma vida formada, uma vida consolidada, identificada como cheia. Aqui, a pessoa não é apenas alguém que foi cheio. Não é uma pessoa que apenas foi cheia. É alguém que é conhecido por ser cheio. É diferente. É conhecido por ser cheio. Então, nós estamos falando aqui de um estado de plenitude reconhecível, de uma pessoa consolidada, uma pessoa identificável como cheia. E aí nós vamos descer aqui na palavra. Atos 6, versículo 3. Vou ficar só em Atos, porque o Novo Testamento inteiro fala sobre essa palavra. É muito tremendo isso, quando ela vai descrevendo os servos de Deus. E aqui nós vamos falar, o texto vai falar sobre os critérios para os diáconos. Havia todo aquele contexto, precisavam ali de cuidar de determinadas, né, atender as viúvas, os órfãos e tal, e os apóstolos não queriam ali, não tinham tempo ali para, né, poder fazer essas tarefas também, pregar e tudo mais. E aí eles falam assim: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio, pleres do Espírito e de sabedoria. Aí a palavra pleres que está sendo usada. Ou seja, os apóstolos não estavam buscando ali um assistente social, um engenheiro, um psicólogo, ou qualquer outro tipo de formação que poderia auxiliar eles ali no atendimento das pessoas. Eles estavam buscando homens cheios do Espírito e de sabedoria. Não era uma unção recente, era um caráter comprovado. Era um caráter comprovado. Profundo isso, né, irmãos? Era um caráter comprovado. E então eles buscavam ali esses tipos de homem. E aí vamos continuar, vamos pegar só um desses 7. Vamos pegar Estevão. Capítulo 6, o versículo de número 5 de Atos. O texto vai dizer assim: e este parecer agradou. E eles elegeram quem? Estevão, homem pleres, pneumatos hagios, cheio do Espírito, de fé, homem cheio de fé, cheio do Espírito. Então, veja que Estevão, nesse texto, ele é conhecido pela sua maturidade espiritual, sua fé inabalável, sua postura equilibrada, não é? Era um homem reconhecido pela sua maturidade espiritual. Elegeram Estevão. E aí o versículo 8 do capítulo 6, Deus falou forte aqui nessa palavra aqui, hein? Olha só, veja o versículo 6, o versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, Estevão, ele foi um homem cheio, identificado como cheio, antes mesmo de ser usado com sinais e maravilhas. Antes mesmo.
ele foi reconhecido como cheio antes mesmo de fazer sinais e maravilhas. Veja o versículo 8. Eles não escolheram ele porque ele fazia sinais e maravilhas. Eles reconheceram ele porque ele era cheio de plere, cheio do Espírito. Ele tinha um caráter comprovado. Isso é importante nós observarmos aí. Então, antes mesmo de ele ser usado com sinais e maravilhas, ele já era um homem cheio. Se você abrir aí e continuar comigo, vamos caminhando. Capítulo 7, o versículo 55 de Atos. Oh, glória. Estevão estava diante da morte, irmãos. Estevão estava diante da morte. E a Bíblia vai dizer assim: mas Estevão cheio, no nível de pleres do Espírito, fitou os olhos no céu. E ele viu o céu aberto. E viu quem? Viu Jesus que estava à direita de Deus. E ele, mesmo sendo apredejado, ele mantinha a firmeza e a visão de esperança ali. O Espírito não era apenas uma visita na vida dele, era a sua essência. Era a sua essência. Era a sua essência. Não era apenas uma visita, era a essência de Estevão. Viver cheio do Espírito. E aí o que nós aprendemos com Pleres? O que nós aprendemos com Pleres? Ele aponta para uma maturidade espiritual consolidada. Ele revela uma vida que passou pelas experiências, foi abastecida continuamente, agora vive transbordando a presença de Deus. E aqui fica muito claro nesse texto de Estevão, aqui a gente lendo sobre Estevão, que não é sobre o que o homem faz, mas aquilo que ele se tornou. Não é o que ele faz, mas aquilo que ele se tornou. Percebe? Então, Pimpleme, nós temos uma ação pontual. Plerol, nós temos um processo contínuo. Mas no nível de Pleres, é uma identidade reconhecida, cheia do Espírito de Deus. Ou seja, a igreja, irmãos, nesses últimos dias, lembra que eu falei no começo que nós estávamos diante de um chamado de Deus? Que é um clamor do céu ecoando na terra. Irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa de modelos visíveis da plenitude do Espírito. Visível. Não é apenas crentes, homens ou mulheres cheias de boas intenções, mas pessoas, crentes, servos de Deus que tenham bom testemunho. Que tenham bom testemunho. Bom testemunho. E aí pensando no homem ou na mulher cristão, Pleres, é aquele que já passou pelo toque de Deus por Pimpleme. É aquele que vive diariamente abastecido pelo Espírito. E agora é referência de fé, de firmeza, sabedoria e santidade. Qual o nível que você está diante de Deus? De Pimpleme, Plerol ou Pleres, cheio do Espírito. E olhando para a vida de Estevão, me emocionou muito lendo esse texto, porque ele é aquele que mesmo calado, ele irradiava a presença de Deus. Não é o muito falar, percebe? Não é o muito gritar, ele estava calado e ele irradiava a presença de Deus. As pessoas não resistiam à glória de Deus na vida dele. E mesmo diante da morte, ele pôde ver os céus abertos. Então, Pleres, irmãos, ser Pleres é ser reconhecido não pela posição que você tem, mas pela presença que você carrega. Pela presença que você carrega. Não basta ser cheio no domingo, não é? Deus quer te fazer um homem marcado pela plenitude todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Então, nós podemos perceber aqui esta noite, que nós fizemos uma jornada aqui, né? Profunda aqui, pelo que a Bíblia ensina sobre o ser cheio do Espírito. E nós não falamos em nenhum momento de emoção aqui. Nós falamos, e também não falamos de aparências.
Nós falamos da presença real e transformadora do Espírito Santo. E nós descobrimos que o Novo Testamento ele vai apresentar essas 3 dimensões da plenitude, com essas 3 palavras distintas, que é a palavra pimpleme aí, que nós vemos, ou seja, Deus ele enche a pessoa momentaneamente para uma missão, uma ação específica, quando ele toma a gente com ousadia, com a palavra profética, uma intervenção espiritual. Nós vimos que plerol, Deus quer nos encher continuamente, como um estilo de vida. Nós estamos falando de uma plenitude diária, que nos mantém firme, sensíveis e produtivos, mesmo em relação às pressões da vida, né, que estava acontecendo isso com os discípulos. E também nós vimos a palavra pleres. Deus quer que sejamos reconhecidos como homens e mulheres de Deus maduros, repletos do Espírito, de fé e também de sabedoria. Mulheres e homens de Deus cuja identidade foi moldada pela permanência do Espírito e não pelas aparências externas. Não é? Eu comecei a pensar assim, o que Deus quer nos revelar com isso, irmãos? Não está ali nesse texto, eu falei assim, o que o Senhor quer nos revelar? O que o Senhor quer falar conosco? Irmãos, Deus ele não quer apenas nos usar, Deus ele quer nos transformar. Nos transformar. Não basta só um momento com o Espírito, é preciso viver com Ele. Não basta só ter experiência, é preciso ter constância. Constância. Então, Deus quer nos encher como Ele fez com Pedro, Deus quer nos sustentar como Ele fez com os discípulos lá em meio às perseguições, e Deus quer que você seja reconhecido como foi Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, de fé, sabedoria e da coragem celestial. E o Pentecostes, que nós lemos aqui, não foi o fim de uma promessa, não é? A gente fala assim, se cumpriu a promessa, mas o Pentecostes não foi um fim da promessa. Ele não foi um fim da promessa. Ele foi o início de uma vida cheia de propósito. Deus não quer apenas tocar a nossa vida, Ele quer habitá-la. É diferente. Ele quer habitá-la. Então não é um fim em si mesmo. E eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração com você. Porque eu creio, irmãos, que o Espírito Santo, Ele está aqui agora. E Ele quer que nós sejamos cheios do Seu Espírito nessas 3 dimensões que nós aprendemos hoje. Então, se há sede no seu coração, permita que Ele encha a sua vida, transborde a sua vida. Amém? Eu queria fazer essa oração com você nessa noite. E os irmãos, pode ficar de pé, pastor? Pode? Eu espero que você tenha entendido o que o Senhor quer falar com você nessa noite, porque Ele falou poderosamente comigo nessa palavra essa semana. É algo que você não vai ver em livro nenhum, você não vai encontrar em livro nenhum isso daqui. Pode pesquisar, jogar no ChatGPT, onde você quiser, você não vai encontrar isso, porque isso foi uma iluminação do próprio Deus na sua palavra para com as nossas vidas nessa noite, irmãos. E eu falo isso com temor e tremor diante de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, nós entregamos a Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Que os Teus filhos, ó Pai, possam ser cheios do Teu Espírito, não só no nível de plimpleme ou plerol continuamente, mas possam ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, cheias do Teu Espírito, cheias de fé, cheios de sabedoria, cheios da Tua graça, cheios do Seu poder. Senhor, nos ajuda a vivermos diante da Tua presença, nos guarda, nos protege. Abençoa a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Cleves.